Prontinho. Boa noite mais uma vez a todos e a todas. É sempre uma alegria quando a gente se encontra com um objetivo tão bom que é falar do Evangelho. E uma alegria maior ainda de poder contribuir com a casa que o meu pai e a minha mãe trabalham, né? E a gente tem vivido realmente tempos bem desafiadores que nos trouxeram para o meio digital, né? Nos trouxeram aqui para uma sala virtual. E o quanto que isso também nos possibilita nos conectarmos de onde a gente estiver. Então, na nossa casa, de cidades diferentes, em tempos diferentes também, porque as pessoas vão poder assistir gravado depois. Então, isso tudo é muito bom, né? Que a gente possa aproveitar e ver sempre como possibilidades tudo que nos acontece. O tema de hoje é sempre muito oportuno, porque a gente vai falar do Evangelho e a gente vai lembrar dos desafios que nós temos vivido enquanto coletividade. Se a gente abrisse o microfone para cada um falar um desafio que está vivendo, a gente vai ficar o tempo inteiro falando dos desafios, porque são muitos, né? Mas a gente tem um recurso e eu espero que ao longo dessa conversa a gente consiga perceber o quanto que o Evangelho segundo o Espiritismo pode contribuir na nossa vida. Eu vou compartilhar uma apresentação para ficar um pouquinho melhor da gente dialogar. E quando a gente pensa nessa obra, que hoje já a gente tem, né, o texto que a gente tem acesso é a terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de convidar vocês a pensarem um pouco no contexto em que essa obra foi produzida. Então, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Nós vamos voltar lá em 1863. O Evangelho segundo o Espiritismo ele foi organizado pelo professor Hipólito Léon Denisard Rivail, que nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. Em 1863, ele já tinha editado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Quem conhece um pouco da história da vida do professor Hipólito, nosso querido Allan Kardec, sabe o quanto que ele dedicou a sua vida quando ele percebeu que por trás das manifestações que agitavam Paris no século XIX, quando as pessoas se reuniam para ver as mesas que dançavam e que giravam nos salões parisienses, quando ele percebeu que por trás dessa brincadeira havia algo sério, ele se dedicou a pesquisar, porque ele era um cientista, era um homem de ciência, era um professor, uma pessoa que amava a ciência, o saber, o conhecimento. Então, diante de tudo que ele foi percebendo através da manifestação dos espíritos, o seu desejo de fazer com que isso chegasse ao maior número de pessoas era tão intenso que ele mal dormia. Ele vivia realmente para fazer com que hoje a gente tivesse tão fácil nas nossas mãos, né? A gente pudesse aqui no celular acessar todas as obras básicas, e ele colocou a vida dele realmente a serviço desse trabalho muito bonito. Mas a sua saúde estava comprometida. Então, nesse ano, 1863, Amélie Boudet, Gabrielle Amélie Boudet, a esposa do professor Hipólito, nosso Allan Kardec, ela já estava muito preocupada, porque ele tinha um trabalho de divulgação, a Sociedade Espírita de Paris já estava organizada, tinha a Revista Espírita, todo dia 5 do mês, a edição da Revista Espírita ia para o público,
Então, além disso, ele respondia todas as cartas que as pessoas enviavam para ele. Então, ele ficava à noite à luz lá da lamparina. E o próprio querosene do trabalho à noite foi prejudicando a sua respiração, né? E ele estava realmente muito debilitado. Amélie Goudet consegue convencer Allan Kardec a tirar um tempo para repousar. Ele não queria, tá? Ele queria continuar trabalhando. Mas ela, então, convence, intuída pelos espíritos, convence o professor Hipólito a ir para Saint-Adresse, que é essa cidade no litoral da França, e lá ele poderia refazer as suas energias, ficar longe do trabalho, né? Pensando que nessa época a comunicação entre as pessoas era por carta, então ele estava longe daquela movimentação central da cidade, distante das pessoas. Ele foi sozinho e, aos poucos, ele foi recuperando mesmo, né, a sua respiração, ele foi ficando mais forte, mais fortalecido. Bom, todo mundo pensava, inclusive a Amélie Goudet, que ele estava só descansando, mas a gente consegue fazer um exercício de imaginar como que um homem com todas essas características ficaria meses em um local desligado da sua missão, porque Allan Kardec era um missionário. Enquanto ele estava lá em Saint-Adresse, então ele escreveu algumas cartas para Amélie Goudet e para companheiros espíritas médiuns em cidades diferentes. Em uma dessas cartas, que ele envia para essa cidade de Seguir, e aí vocês vão vão me desculpar, porque eu não falo francês, não sei nada de francês, apesar, né, de ser uma língua muito bonita, mas a gente entende, brasileiro se mete a falar tudo, né? Então ele pergunta lá nessa carta: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? O que Allan Kardec faz? Ninguém sabia, nem o editor dele sabia. Ele estava trabalhando numa obra diferente, mas como tudo que ele fazia com muita seriedade, ele consultava os espíritos, ele tinha este cuidado, então ninguém sabia o que ele estava fazendo. O médium, então, submete o questionamento de Allan Kardec e vem, então, a resposta dos espíritos. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhes são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. O comentário dos espíritos, então, é no sentido de chamar a atenção de Allan Kardec para o peso desta obra. O livro, então, que ele estava se dedicando, ele traria grande influência às nações. Não era um livro de doutrina, mas um livro que tinha em si a potência, a capacidade de trazer questões capitais, questões importantíssimas e que influenciariam as nações. Então, vejam bem, Allan Kardec precisou se retirar das suas atividades rotineiras e se dedicar a este novo trabalho, de tão sério que ele se apresentava. Mas a recomendação chega assim: acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Allan Kardec não estava sozinho.
Ele tinha uma equipe junto com ele para que aquela obra fosse concluída. Existe uma curiosidade em torno do Evangelho segundo o Espiritismo que eu gosto demais, né? São as curiosidades que giram, né, em torno da codificação, que o livro toda a obra básica, os espíritos que participaram da produção de todas as obras, eles foram convidados por Jesus para fazer parte dessa equipe. Então, existe uma equipe de espíritos junto com Jesus para trazer para nós a terceira revelação. Eles foram convidados, eles poderiam aceitar ou não. Muitos desses espíritos reencarnaram várias vezes na Igreja Católica. Então, um exemplo desses espíritos, né? A Joana de Ângeles, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo aparece como espírito amigo, é a nossa querida Joana de Ângeles, ela já foi freira em várias reencarnações. Ela foi convidada para participar dessa equipe e ela precisou de um período para se adaptar às novas ideias, porque ela tinha impregnado, né, na sua personalidade todos os conceitos, as características das suas encarnações anteriores. Mas, como espírito evoluído, ela foi convidada a participar deste grupo. Então, Allan Kardec tinha essa equipe com ele. Porém, o seu espírito protetor, o seu amigo espiritual, faz algumas recomendações. Então, ele diz que é para ele acabar a obra. Era isso que Allan Kardec queria. Ele queria a confirmação de que ele estava no caminho certo, né? De que ele não estava desperdiçando aquele tempo. E olha a recomendação que eles fazem. Primeiro, o clero gritará. Porque o que predominava na época eram os conceitos da Igreja Católica, que tinha, inclusive, como máxima, fora da Igreja não há salvação. Então, Allan Kardec já foi avisado, na hora que esse livro, que essa obra chegar a público, o clero gritará, mas não se aborreça, não se intimide por causa disso, continue o trabalho. Os espíritas serão repelidos. Hoje isso ainda acontece, né? A gente tem liberdade de expressão, a casa espírita pode abrir as suas portas, nós podemos falar do espiritismo, mas em determinadas situações, nossa, ele é espírita? A gente ainda vive isso. E lá naquela época, os amigos espirituais avisaram, olha, os espíritos serão repelidos por causa dessa obra. Mas a moralidade esplenderá como um raio de sol. Então, não precisava mais nada. Né? Aí que Allan Kardec realmente se dedicou a continuar trabalhando na produção deste livro, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a capa da primeira edição. Então, ele foi em 1863, que ele estava nessa cidade litorânea. Então, em abril de 1864, a primeira edição, que teria o nome de Imitação do Evangelho. Mas Allan Kardec, então, revisou isso. Não era essa a intenção, não era para ser uma imitação do Evangelho. Então, ele retira nas edições seguintes e a gente conhece como Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós temos a terceira edição, como eu já disse, e da primeira para a terceira edição foram feitas inúmeras modificações, e o próprio Allan Kardec diz que a obra ela foi totalmente reformulada na terceira edição. O que tem no Evangelho segundo o Espiritismo?
E é importante porque muitas pessoas, elas às vezes se confundem com a importância e a finalidade de cada obra. O Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia dos Espíritas. A Bíblia é a Bíblia, é um livro histórico que tem toda uma construção. O Evangelho não é a nossa Bíblia. O Evangelho, ele contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Allan Kardec, ele teve o cuidado ao produzir essa obra de não abordar aspectos da vida do Cristo que poderiam gerar diferenças. Ele escolhe, então, as máximas morais, que é o que de verdade nos une, nos conecta enquanto cristãos. Então, fatos da vida do Cristo, isso, milagres, nada disso é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele é um livro realmente para congregar. E todas essas máximas em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às circunstâncias da vida. Então, o Evangelho, ele é um livro prático, é um livro para a gente ter na nossa cabeceira e quando a gente tiver com dúvida, a gente consultar. Peraí, o que eu faço nessa situação? É para isso que ele foi produzido. A estrutura do Evangelho, e nós espíritas, né, incentivamos muito, todas as casas espíritas incentivam muito o culto do Evangelho no lar, que a gente tenha, pelo menos uma vez na semana, um momento em família para fazer a leitura do Evangelho e refletir sobre a obra. Esse livro, ele tem um prefácio, que foi escrito pelo Espírito de Verdade, é lindo, lindo, lindo o prefácio. A introdução, que contém informações históricas. Por quê? Nós somos pessoas do século XXI. A nossa visão, a nossa audição, os nossos sentidos, eles estão adaptados ao contexto em que nós estamos vivendo. Quando a gente lê um trecho do Evangelho que foi escrito em outro contexto, em outro tempo, por pessoas de culturas diferentes, a gente precisa entender aquele contexto para conseguir compreender a mensagem. Então, na introdução, Allan Kardec teve esse cuidado de explicar termos e conceitos comuns àquela época. Então, a introdução não é para ser pulada, ela é para ser lida, para a gente poder entender o Evangelho. Importante a leitura da introdução. Tem 28 capítulos. Cada capítulo tem explicações de Allan Kardec, então aparece uma máxima moral do Cristo, a explicação de Allan Kardec e, em seguida, as instruções dos Espíritos. Eu gostaria de fazer um destaque, porque Allan Kardec ele não fez nada sozinho, ele estava coordenando. O tempo inteiro ele dialogava com os espíritos, como o exemplo da carta inicial, quando ele estava na produção da obra. Uma das recomendações de Allan Kardec para todos nós é que a gente esteja atento à evolução da ciência. Se em algum momento a ciência apresentasse algo diferente do que o Espiritismo apresenta, que a gente fique com a ciência. Por que ele diz isso? Para incentivar em nós a análise crítica das coisas. Diferentemente de outras situações que nós vivemos, a gente precisa analisar tudo que chega nas nossas mãos e passar pelo crivo, que é o que ele fazia, né? Num contexto em que a filosofia também era muito, muito valorizada e muito desenvolvida. Bom, então eu selecionei alguns temas que, a meu ver, batem à nossa porta
diariamente, mais intensivamente ou menos intensivamente, e para a gente buscar, fazer esse exercício de buscar no Evangelho, então, uma contribuição para a gente lidar com isso. Então, hoje, nós estamos submersos, né, envolvidos por muitas situações de violência. É claro que Santa Teresa, como uma cidade mais no interior do nosso estado, é uma cidade mais tranquila se a gente comparar com a Grande Vitória. Mas, porque existe um número menor de pessoas, né? A gente junta mais gente num lugar, os problemas também, eles se ampliam. Mas, mesmo numa cidade interiorana, uma cidade menor, situações de violência são muito comuns. Isso faz com que a gente, pela lei de conservação, né, muitas vezes a gente tenha medo. Isso é normal, isso é comum, né? Não pode ser um medo que nos aprisiona, né? Mas um medo que nos deixa alerta. E hoje existe ainda, 2022, uma discussão muito presente na nossa sociedade sobre o porte de armas. O que nós ouvimos muitas vezes, né? Uma defesa pelo porte de armas para que a gente possa se defender da violência. Isso é dito aí no Instagram, no WhatsApp, na televisão, no Twitter. A gente ainda escuta isso. E pessoas das mais diferentes religiões defendendo que todo mundo deveria poder utilizar uma arma para se defender. Então, esse é um tema que está posto. Então, a gente buscou lá no Evangelho, o capítulo 9, quando Jesus fala, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Como o objetivo dessa obra é trazer as máximas morais do Cristo para que a gente reformule as nossas atitudes e a gente consiga viver de uma forma diferente, o que Allan Kardec, então, comenta dessa passagem de Jesus? Ele diz que Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da brandura, uma lei. Ele condena a violência, a cólera e até toda expressão descortês. Nesse trecho do que eu convido, né, cada um depois para ir lá conferir, Jesus ele fala inclusive da forma da palavra com que um irmão se dirige ao outro. Então, a brandura é uma lei. Allan Kardec traz esse comentário para todos nós e é para a gente pensar sobre isso. Né? Então, cada um de nós na sociedade, nós temos um lugar, nós temos um papel. Existe hoje uma necessidade de setores que cuidem da segurança. Outras pessoas vão cuidar da educação, outras vão cuidar da saúde, outras vão cuidar da família, e assim nós nos organizamos enquanto sociedade. Mas é Lázaro, o espírito Lázaro, que completa. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Então, quando nós estamos na casa espírita, ou estamos no culto no lar, ou estamos em qualquer ambiente lendo uma mensagem como essa, é para que ela entre no nosso coração e saia de nós em todos os lugares onde nós estivermos, inclusive na sociedade. E isso nos ajuda a escolher e a tomar decisões. Quais são as escolhas que eu estou fazendo para conduzir a minha vida? Então, olhem como que o Evangelho nos ajuda e ele nos inspira. Uma outra temática
que é também muito comum, ela diz respeito à crítica. Toda vez que eu critico o outro, seja o outro que está dentro da minha casa, seja o outro que apareceu lá na televisão, o outro que fez uma postagem que eu não concordo, eu estou me colocando numa condição melhor. Eu estou me avaliando como superior àquela pessoa. Então, eu julgo. E isso ainda é muito presente. Nós escolhemos, então, o capítulo 11, que fala de amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior de todos os mandamentos. E Allan Kardec, então, ele dá um puxãozinho de orelha, né? Ele diz assim: com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que o que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Então, toda vez que a gente for movido por este impulso de exigir do outro, que a gente faça isso, né? Que a gente exercite isso para com o outro. O Fenelon, ele diz assim: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. É muito bom quando os espíritos, eles, numa palavra como essa de Fenelon, é como se eles estivessem colocando a gente no colo. Eu sei que é difícil, porque existe algo, né, que a gente escuta demais. Ah, mas é muito fácil falar. É fácil mesmo. É tanto que eu estou falando aqui para vocês. É moleza falar. Fazer é que é o nosso grande desafio. E isso é inquestionável. Nós sabemos que é difícil. E os espíritos estão dizendo: eu sei que é difícil, mas façam isso. Exercitem isso, porque em breve nós teremos o paraíso na Terra. É claro, gente, que o breve, né? O breve nosso é hoje. O breve nosso é no máximo amanhã. Nós somos muito apressados, isso é verdade. Mas a nossa encarnação é um instante. Porém, essas mensagens, né, da obra de 1864, elas estão atuais ainda. Nós não temos o paraíso na Terra mais de 150 anos depois, mas em breve, com o nosso trabalho, isso vai acontecer. E isso é reconfortante. Por quê? Quando a gente se vê diante de um problema muito grande, muitas vezes a nossa impressão é que aquilo não tem solução. É como se a gente caísse num buraco bem fundo, olhasse lá para cima e pensasse assim: eu não consigo sair sozinho e não vai aparecer ninguém para me ajudar. Um problema que não tem solução. Mas a solução chega. É isso que os espíritos estão dizendo para nós. Confia, calma, faz esse exercício, que o resultado ele virá. Isso é muito confortador. Uma outra situação que é bastante atual são as fake news. Parece brincadeira, né? Mas nós temos hoje, em tempo real, acesso a tanta coisa, a tanta informação, que muitas vezes nós não sabemos nem como lidar com tanta informação. E a partir do momento que essa informação ela é internalizada por nós, ela se torna conhecimento. Então, é diferente. Tem muita informação, eu preciso me apropriar dessa informação para isso
se tornar um conhecimento, um saber. Mas muita coisa que chega até nós não é verdade, mas tem a cara de verdade. Sabe aquela frase, né? Que uma mentira, quando é contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade? Não, mas todo mundo está falando, eu recebi aqui a mensagem, então a gente começa a acreditar que isso é verdade. Muita coisa boa chega, a gente tem acesso a muita coisa sim, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente precisa ter cuidado, porque isso está posto aí. Existem intenções na hora de se divulgar muitas informações. Lembra que eu coloquei lá no início, né? Allan Kardec, ele quer que o tempo inteiro a gente faça o exercício de analisar, de refletir. Então, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nessa passagem do texto, Jesus traz a ideia, né, de que conhece-se a árvore pelos frutos. Então, a árvore ela pode ter uma aparência muito bonita, mas e o fruto? É pelo fruto que a gente conhece a árvore. Então, Allan Kardec comenta que o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Cada vez mais, quando nós desenvolvemos a nossa capacidade de analisar a natureza, porque o que a ciência faz é isso, é descobrir, é revelar aquilo que Deus criou. Então, há um tempo atrás, né, nós achávamos, enquanto humanidade, que era impossível alcançar as estrelas, e o homem já pisou na Lua, já fez vários movimentos aí, satélites, olha quanta coisa que a gente tem. Porque é isso, né? As leis divinas, elas estão aí, e nós somos cegos. À medida que a nossa visão se amplia, a gente começa a enxergar as coisas. A lei da gravidade, ela existe desde que o mundo é mundo. Mas a gente só descobriu essa lei há pouco tempo, né? Então, Allan Kardec está chamando a atenção para o desenvolvimento da ciência. E é Luiz que faz um comentário muito oportuno, quando ele diz: é assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar, de tudo que revele um átomo de orgulho fugir, como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. E essa é a cerejinha do bolo. Por isso que a gente não pode ter muita pressa, a gente precisa ter um pouquinho de paciência para analisar de verdade tudo que se nos apresenta, as informações que chegam até nós, as pessoas que com boa vontade partilham. Nossa, nós participamos de milhões de grupos de WhatsApp. Quanta coisa que chega. Nossa, isso aqui eu achei legal, eu vou enviar. Não é? A gente recebe, a gente analisa, pesquisa um pouquinho, não vai passando para frente, não. Porque senão a gente, ao invés de fazer uma corrente do bem, a gente vai fazendo uma corrente que acaba sendo um desserviço para a nossa sociedade. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, analisar um pouquinho mais. As palavras, elas podem ser muito bonitas, mas se as atitudes não condizem com aquelas palavras, a gente precisa, então, fugir, né? Como Luiz coloca, né? Que é importante que se
de tudo revelar um ato de orgulho, fugir, como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo em que toca. É um aviso, né? Uma recomendação. Essa imagem, ela me toca, assim, especialmente, porque nós espíritas, embora hoje nós tenhamos muita oportunidade, muita liberdade e respeito também, né? Os espíritas, eles são conhecidos muitas vezes pelas obras de caridade, pela sua postura, e isso é muito importante, não? Então isso gera respeito das pessoas, né? Mas nós somos minoria. Nós somos minoria, né? Nós não estamos aí na situação dominante, digamos assim. Então, as práticas religiosas, elas são permitidas. Cada pessoa, ela tem a liberdade de escolher aquele grupo, aquela comunidade com a qual ele se identifica mais. Isso é garantido por lei, tanto que a intolerância religiosa, ela é um crime. Mas até pouco tempo atrás isso não era assim. Existia a religião dominante e todos que estivessem fora desse contexto seriam perseguidos de uma forma geral. Hoje ainda acontece. A intolerância religiosa, por mais que a gente tenha uma lei, ainda acontece, especialmente as religiões de matriz africana. E é importante a gente pensar sobre isso, porque no paraíso que a gente quer, no mundo de regeneração que a gente tanto deseja, em que o bem predomina, não há espaço para a intolerância religiosa. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, de fazer algum estudo sobre essa obra, psicografada pelo Chico Xavier, Nosso Lar, na cidade de Nosso Lar, que é uma cidade muito pertinho aqui do nosso orbe, existe um local em que as pessoas de diferentes religiões podem se encontrar e exercer a sua religiosidade da forma como elas vivenciaram aqui na Terra. E é muito bonito isso. No capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Kardec comenta que não basta ninguém ser convidado. E o comentário é sobre a parábola do festim de núpcias. Voltem lá no capítulo para fazer a leitura desse trecho, que é bem interessante. Não basta ninguém ser convidado para essa festa de casamento. A festa de casamento é uma festa boa de ir, né? É muita alegria, as pessoas servem muito bem, tem música, olha que ambiente festivo, gostoso, né? Então, Jesus usa a parábola aí de uma festa de casamento. Não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isso é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Quem de nós aqui que tem puro coração? Gente, vamos fechar as câmeras e vão sair correndo. Ninguém tem puro coração. Mas esse precisa ser o nosso olhar. Nós estamos nos trabalhando, nos conhecendo para ter essa conquista. Olha, mas eu vou à casa espírita toda semana, eu participo de reunião de estudo, eu participo das obras da casa. Missão cumprida? Não. A gente precisa ter a veste nupcial, né? Que é ter a pureza de coração. Então, isso é um trabalho que a gente não pode perder de vista. Então, não é nos inferiorizarmos, mas eu não sou nada mesmo, não sou. Gente, nós somos muita coisa, porque nós somos filhos de Deus.
mas a gente é tudo farinha do mesmo saco, é tudo igual. E nós estamos aqui nesse movimento de progresso. Então, é importante chamar atenção para esse movimento, né? Não existe uma religião melhor do que a outra, né? Não basta a gente fazer isto ou aquilo, a gente tem que ter puro coração. Eu tenho uma amiga muito querida, eu gosto muito de contar essa história, que ela é minha amiga há mais de 30 anos, e é uma pessoa, assim, que tem um coração muito, muito bondoso, é de uma leveza, e ela é uma inspiração para mim. E dos encontros que nós tivemos, ela falou que ela não acreditava em Deus. Eu tomei um susto tão grande, porque eu jamais ia imaginar que ela não acreditasse em Deus. E eu, na hora, sem pensar, eu falei assim, mas como, minha amiga, que você não acredita em Deus? Você é tão boa! Aí ela falou assim para mim, Gisele, quem diz que para ser bom tem que acreditar em Deus? Foi um tapa de luva, né? Para ser bom, a gente tem que ser bom. Fazer o bem. Simeão fala assim, meus irmãos, afastai-vos do que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segue os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. A árvore da vida é a mensagem de Jesus. Então, que a gente siga quem nos apresenta a mensagem de Jesus. E além de tudo que a gente tem vivido, né, a violência, as situações de julgamento, existe na nossa sociedade um número imenso de pessoas que se encontra em desequilíbrio emocional tão grande, principalmente nesse período de pandemia, que tem sido difícil para todo mundo, e para cada pessoa o calo aperta de um jeito. Então, as doenças emocionais, elas fazem parte desse tempo que a gente está vivendo, é o caldeirão fervendo, como Haroldo Dutra Dias fala nos estudos dele, né? O período de transição é isso, um caldeirão fervendo. Então, as bem-aventuranças, está lá no capítulo 5, Kardec comenta que o homem, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Nós, espíritas, quando a gente lê esse trecho, esse capítulo do Evangelho, a gente precisa pensar que a maioria das causas das nossas aflições não estão na vida passada, estão na vida presente. E muitas vezes a gente diz assim, mas o que eu fiz na vida passada para... Nossa, estou pagando meus pecados, não é assim que a gente fala? Mas lá no Evangelho, né, existe essa atenção. A maioria das nossas aflições, elas têm causa no presente. É isso que Kardec está dizendo aqui, nós somos os causadores das nossas dores, os nossos infortúnios. Porém, Lacordaire diz que bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, se a dor está batendo a nossa porta, vamos respirar, entender que há injustiça, mas não há injustiçados. Nós somos os causadores dos nossos infortúnios, em grande número dos casos, mas a gente está tendo oportunidade também de provar a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa perseverança. E essa submissão à vontade de Deus, ela não é uma submissão que nos estaciona, é a submissão de dizer sim, sim,
Isso está acontecendo, sim. E o meu movimento enquanto filho de Deus é de progresso, de ir para frente. Isso quer dizer que já que a gente é o causador da maioria dos nossos infortúnios, a gente deve se resolver sozinho? Não. A gente busca apoio na casa espírita, a gente busca um apoio terapêutico, a gente busca apoio especializado, apoio médico, o que seja, porque nós não estamos sozinhos, muito pelo contrário. Nós temos o contexto, né, da pandemia, que eu acho engraçado quando eu escuto algumas pessoas falando, porque quando na pandemia, nós estamos na pandemia, a pandemia não acabou ainda, né? E lidar com tudo isso mexeu demais com todos nós. Todos nós fomos afetados por um vírus simples, né, doutora Daíra? É um vírus simples. E que fez esse estrago, e que faz esse estrago todo. O que nós, enquanto humanidade, precisamos rever da nossa relação com a natureza, né? Nós, enquanto seres humanos, que somos seres parte desse grande todo, o que a gente precisa refletir, né? Mas, independente de qualquer coisa, a pandemia do coronavírus, ela trouxe muita dor. Todos nós tivemos nas nossas famílias, ou adoecemos, ou um familiar adoeceu, ou um familiar desencarnou, todos nós fomos tocados. E o capítulo 6 eu considero ser muito oportuno, porque Kardec diz que todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Se a maior causa das nossas aflições está na nossa ação, se nós vivemos as dores e precisamos nos submeter a isso, nesse movimento ativo de filhos de Deus que somos, a gente precisa também reconhecer que a fé no futuro é uma grande consolação. E isso é uma contribuição imensa que o Espiritismo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos oferece. Nós somos instantes. A vida, ela tem momentos. Nós estamos em planos diferentes. A vida não se interrompe, não. A gente continua vivendo. Isso é uma forma de ver, é uma forma de perceber. E que a gente precisa também se acostumar a isso, né? Da mesma forma que os espíritos superiores se adaptaram às novas ideias, a gente também precisa fazer este movimento. É fácil? Não é fácil. Mas é possível, porque se não fosse possível, não estava aqui. Jesus não ia mandar isso para a gente, né? E olha essa mensagem do Espírito de verdade, que coisa mais linda. Venho como outrora aos filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, o que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Nós não estamos sozinhos. Este barco é um barco que não está à deriva. Deus é bom. Deus é grande. Nós somos filhos dele. Então, com essa mensagem, o Espírito de Verdade diz: escutai-me.
vamos escutar a mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta de uma forma tão didática, tão carinhosa, tão cuidadosa. É o Consolador. O desafio vem, o remédio vem juntinho. E eu termino, então, a reflexão dessa noite com essa música em forma de poesia. Eu não consegui descobrir a autoria, gente, me perdoem, mas ela diz assim: uma voz bradou em cada coração, buscando reacender a chama do ideal vivido por Jesus. Encontrou dureza em cada coração. Luta a reformar, erguer e consolar, levando ao Senhor. Doutrina de luz, espiritismo cristão, reergue o irmão a chorar em vão. Cumpre o teu legado, aos homens melhorar. Ergue o estandarte, Deus, Cristo e caridade. Uma voz bradou em cada coração, e o mundo a vibrar, a promessa se cumpriu. O Consolador. Que essa obra maravilhosa seja recurso para que a gente vivencie os desafios como oportunidade de crescimento, na certeza de que nós não estamos sozinhos, muito pelo contrário, nós estamos muito amparados. Que Jesus nos abençoe a cada um de nós.